Olá pessoal, muitos acham que atuar é uma coisa fácil. Você só precisa decorar algumas falas e depois repeti-las na frente da câmera. Mamão com açúcar. No entanto, essa profissão pode ser realmente arriscada, ou seja, pode chegar a pôr vidas em risco. E não estamos falando só dos dublês não, mas também das estrelas da telona. Tudo pode acontecer no set, especialmente ao filmar uma cena realmente extrema. É sobre essas condições que falaremos hoje. Vamos lá. Tubarão. O primeiro filme sobre um tubarão devorador de humanos foi lançado em 1975, arrecadou mais de 400 milhões de dólares de bilheteria e ganhou vários prêmios prestigiosos. O filme icônico de Spielberg, com uma tensão no estilo Hitchcock e uma música ameaçadora, deixou muitas pessoas com medo de tubarões. Ele também entrou para o National Film Registry dos Estados Unidos como cultural, histórica e esteticamente significativa. Ou seja, Tubarão é um filme verdadeiramente icônico que dificilmente pode ser superestimado. E como costuma acontecer durante a preparação de grandes projetos, aconteceu de tudo no set. Um tubarão mecânico foi criado especialmente para o filme, mas ele quebrava constantemente e às vezes simplesmente se recusava a funcionar na água salgada. Portanto, o diretor teve que abandonar o plano do filme original e praticamente não mostrar o monstro na tela. E precisamos admitir que isso só deixou tudo mais assustador. No entanto, havia também tubarões vivos no set e eles estavam perigosamente perto dos atores. Dificilmente podemos imaginar algo mais perigoso. Na cena em que o tubarão ataca a gaiola na qual se encontra Hooper, os especialistas em tubarões Ron e Valerie Taylor usaram animais reais, mas enfrentaram um problema. O tubarão devorador de humanos do filme era muito maior que os exemplares que podem ser encontrados no oceano e filmados. Para corrigir a situação, duas jaulas reduzidas foram criadas. Em uma, feita em uma escala de 1 para 2, foi colocado um boneco. Na segunda, feita em uma escala de 5 para 8, estava o dublê profissional Carl Rizzo, que media cerca de 1,45 m. E nas águas ao redor circulavam os tubarões. Além disso, na versão original do roteiro, o tubarão não deveria quebrar a gaiola. Mas depois que o predador do mar literalmente atacou as barras, eles decidiram reescrever essa cena. O material filmado era bom demais para não ser usado. Os Mercenários 3. Os filmes de ação sobre bandidos sempre têm uma certa porcentagem de risco para os atores. Mesmo que os dublês façam a maior parte do seu trabalho perigoso, sempre há uma chance de que algo dê errado. Isso aconteceu no set do terceiro filme dos Mercenários. O Jason Statham quase se tornou uma vítima do filme de ação. Sim, embora esse cara pareça absolutamente indestrutível, ele realmente passou por uma emergência. Durante as filmagens, Jason estava dirigindo um caminhão. Tudo ia de acordo com o plano, até que, de repente, os freios do veículo falharam. Em vez de parar, o caminhão caiu na água mais rapidamente do que alguém da equipe de filmagem pudesse pará-lo. Felizmente, o Jason não é apenas um ator, mas também um nadador experiente que chegou até a participar de competições. Não importa o quão inesperado foi o mergulho, ele foi capaz de sair do veículo e subir à superfície, escapando com apenas alguns arranhões. É claro que ele contou com a ajuda de outras pessoas no set, mas isso não muda o fato. Statham mostrou mais uma vez o quanto ele é incrível. 007 Cassino Royale. Ao falar sobre as cenas mais extremas do cinema, não podemos deixar de mencionar o Bond. As histórias sobre o agente 007 estão literalmente cheias de perigo, e criar algo assim na tela é impossível se você não estiver disposto a se arriscar no set. No Cassino Royale, o risco era tão grande que foi parar no livro dos recordes Guinness, o maior número de capotadas em um carro em um filme. Não é brincadeira não. Lembram desta cena? O Bond corria em seu Aston Martin DBS por uma estrada noturna, mas de repente viu o Vesper e teve que desviar no último momento. Seu carro saiu da estrada e girou 7 vezes.
Naquele momento, Adam Curley, o dublê de Craig, estava sentado ao volante. Para fazer aqueles giros espetaculares, foi preciso destruir muitos carros e arriscar a vida do dublê repetidamente. O truque foi ensaiado várias vezes usando carros de teste, cujo peso era semelhante à do Aston Martin. Os carros subiam pela rampa de cerca de 25 centímetros de altura e voavam perfeitamente no ar, mas quando tentaram fazer o mesmo com os carros do Bond, descobriu-se que seu design e sua suspensão eram muito bons. O Aston Martin não queria capotar. Por isso foi necessário instalar no carro um canhão de nitrogênio especial com um gatilho na cabine. Durante o movimento, Adam Curley teve que ativá-lo manualmente. Só assim foi possível gravar o espetacular acidente com 7 giros, digno de entrar no livro dos recordes Guinness. Titanic. Você provavelmente assistiu Titanic, pelo menos uma vez, como quase todas as outras pessoas no mundo. Este é um dos filmes de maior bilheteria da história, que continua sendo tão bom quanto era no dia da estreia. Isso se deve em grande parte a James Cameron, que levou as filmagens muito a sério. Não é fácil trabalhar com ele, todo mundo que esteve no set diz isso. Cameron queria alcançar a perfeição e fez de tudo por isso, sem abrir mão de nada. Dizem que ele encheu o Titanic do cinema com água do oceano, que dificilmente poderia ser chamada de quentinha. Como resultado, Kate Winslet ficou com pneumonia durante as gravações, uma vez que ela era a única atriz forçada a trabalhar sem um traje especial durante as filmagens na água. Estamos falando das cenas em que Rose procura Jack no navio afundado. Felizmente, o tanque no qual os sobreviventes do acidente foram filmados estava cheio de água morna, a cerca de 26 graus Celsius. Quase uma piscina, com profundidade de um pouco menos de 1 metro. O gelo no cabelo foi criado por maquiadores e o vapor que saía das suas bocas foi posteriormente editado usando computação gráfica. Mas, apesar disso, Winslet se recusou categoricamente a tirar a roupa de mergulho e vestir uma bela roupa histórica. A atriz não queria ficar doente pela segunda vez. Rocky IV. Filmes sobre atletas, como qualquer outro filme, contém uma certa quantidade de ficção. É claro que são atores, não são atletas profissionais e apenas interpretam algumas conquistas na tela. Mas às vezes tudo acontece de verdade e isso pode se tornar uma ameaça à vida. Ao ensaiar uma cena de luta do filme Rocky IV, Sylvester Stallone mostrava belos golpes a Dolph Lundgren, como se fossem boxeadores de verdade. Mas dizem que essa luta durou apenas alguns segundos. Lundgren, que não é apenas um ator, mas também um artista marcial, bateu tão forte no Stallone que ele sofreu um inchaço no pericárdio. Em outras palavras, o coração dele bateu contra o tórax com tanta força que começou a inchar. O ator teve que ser levado urgentemente ao hospital em um avião antes que fosse tarde demais. Stallone passou 5 dias cercado por médicos. Porém, o mais surpreendente é que, a princípio, a companhia de seguros se recusou a acreditar no que exatamente tinha acontecido no set. Eles alegaram que a natureza do ferimento era mais compatível com um acidente de carro e que uma pessoa simplesmente não podia fazer uma coisa daquelas. Uma colisão frontal com um caminhão na qual o volante bate no peito do motorista, sim. O golpe de outro ator no set? Impossível. Felizmente, no final, Stallone recebeu a indenização do seguro e o filme foi concluído a tempo. 7. Os 7 crimes capitais. Brad Pitt já atuou em muitos filmes e pode ser considerado um ótimo ator. Ele é muito dedicado à sua profissão. Um de seus filmes mais cults é o Seven, no qual contracena com Morgan Freeman. Apesar das expectativas modestas dos produtores, o filme teve uma grande bilheteria e, para muitos, entrou para a história. Os críticos elogiaram a melancolia e a crueldade de Pitt e elogiaram sua atuação. Ou seja, o filme ficou realmente muito bom, mas alguns fãs do filme nem imaginam que o ator machucou seriamente um dos tendões durante as filmagens. Lembra aquela cena em que ele quebra um vidro? O ator não calculou bem o golpe, ou talvez o vidro fosse muito duro, mas isso não muda o que aconteceu. Ele machucou a mão. Felizmente, os roteiristas perceberam rapidamente que essa situação poderia ser vantajosa e adaptaram um pouco o script. Foi assim que o detetive Mills ganhou seu machucado característico, e o público nem percebeu nada. De Volta para o Futuro 3. Em cenas com enforcamentos, tudo pode dar errado se você não usar cabos de segurança. No set da terceira parte do De Volta para o Futuro, não havia esses cabos, porque tudo tinha que parecer o mais real possível.
Isso fez com que a cena em que Marty fica pendurado com um lenço no pescoço quase se tornasse a última na vida de Michael J. Fox. Nos primeiros takes, o ator ficava em pé em uma caixa que não ficava visível na cena, mas ele achou que aquilo não parecia realista o suficiente e sugeriu se livrar dela. Para impedir que a corda realmente apertasse sua garganta, Fox precisava colocar as mãos na hora certa, mas durante o 7º take, ele estava cansado demais e perdeu o momento certo. Como resultado, o ator perdeu a consciência por cerca de 30 segundos antes que alguém percebesse que algo estava errado. Felizmente, Robert Zemeckis percebeu que aquilo tudo parecia muito realista e salvaram o Michael a tempo. O ator tirou um dia de folga e depois voltou às filmagens, como se nada tivesse acontecido. Até parecia que ele não tinha passado 30 segundos entre a vida e a morte. Top Gun: Ases Indomáveis. Em 1986 foi lançado o filme Top Gun: Ases Indomáveis, com Tom Cruise. Indicações ao Oscar, uma boa bilheteria, uma ótima história, este filme tinha tudo. No entanto, um terrível acidente quase fez com que Top Gun fosse o último filme da carreira de Cruise. Ele aconteceu durante a famosa cena da morte de Nick Bradshaw. Lembram? O corpo já sem vida de seu companheiro era segurado pelo seu amigo entristecido Maverick, para que a plateia sentisse toda a dor daquela tragédia. No entanto, naquele exato momento, o paraquedas de Cruise começou a se encher de água e começou a puxar o ator para baixo. Você consegue imaginar o que é um paraquedas molhado? É simplesmente impossível ganhar dele. Felizmente, um membro do time de segurança no set percebeu o que estava acontecendo e correu para ajudar antes que Top Gun tivesse 2 cenas mortais seguidas. Duro de Matar 4. É provável que nos dias de hoje nenhum filme seja feito sem efeitos de computação gráfica. No entanto, às vezes, eles apenas complementam o que realmente acontece no set. Por exemplo, durante a gravação da 4ª parte de Duro de Matar, foram usados veículos de verdade na cena com o helicóptero e o carro. Sim, eles realmente jogaram um carro em um helicóptero durante as filmagens. Tudo bem que ele estava pendurado em uns cabos de aço e que só depois foram adicionadas as hélices girando e o resto, mas não podemos negar o quão bacana e perigosa foi essa cena. Melhor vê-la mais uma vez. Ei, amigão, você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.